Ok, estamos de volta com o nosso programa Eu Sou Vida para falar de saúde. Hoje a minha convidada é a doutora Lara de Paula Barros, né? Paula, não vamos tirar o meio, não negar a mãezinha dela. E então hoje nós vamos fazer o tema que hoje muita gente fica perguntando sobre a precocidade da puberdade. O outro tema também é a obesidade na parte infantil. E nós vamos então conversar com a doutora Lara, que é uma endocrinologista pediátrica. Isso. E isso significa que ela entende dessa situação e nós vamos explicitar para você que tem curiosidade sobre todos os aspectos da especialidade e como você pode, caso necessite, procurar e consultar os serviços da doutora Lara. Lara, seja bem-vinda à nossa casa. Dá a sua apresentação aí, seja livre, vamos conversando livremente. Obrigada, doutor Nelson. Então, eu sou da endocrinologia pediátrica, então minha primeira formação é em pediatria e depois em endocrinologia. E o que a gente estava conversando antes, que muitos pacientes, muitos pais não sabem nem que existe essa especialidade, né? E às vezes até o próprio pediatra não sabe o que encaminhar. O que o endocrinologista pediátrico faz, né? Ele trata o quê? E existe e a demanda está cada vez maior. O importante é a gente reconhecer quanto que a gente precisa desse especialista. Sim, senhora. E você, sua formação, conte-me de onde é que você veio. Você é goiana de pé rachado ou pé de Toddy? Eu sou goiana casada com um capixaba. Eu fiz faculdade... Parente do Roberto Carlos. Exatamente. Eu fiz faculdade na Federal do Espírito Santo, depois conheci meu esposo na faculdade, fomos para São Paulo, fiz residência de pediatria e depois residência em endocrinologia pediátrica e mestrado na Santa Casa de São Paulo. E depois voltei para Goiânia. Maravilha. E estou aqui desde então. O seu setor qual é? É pé de Toddy ou pé rachado? Você sabe qual é a diferença? Não, né? não sei. O pé rachado é o centro, o pé de Toddy lá para cima do Macambira, o setor Coimbra, que ficava o pessoal vinha consultar e passava na poeira e vinha com o pé. E aqui o pé rachado, que rachava nessa época, que é frio, né? Uhum. O pessoal, o pé rachado. Você é de que setor? O setor de Goiânia? Eu sou daqui do Marista. Ah, não, então é pé rachado mesmo. Então, o Marista praticamente foi criado, né? Ele não existe, né? Mas, que beleza, mas seja bem-vinda. E Obrigada. Vamos então procurar esclarecer o que é que a senhora faz, né, nessa especialidade, porque as pessoas realmente, até dentro da nossa própria profissão, ficam confusos como vai encaminhar. Uma das coisas que está acontecendo, né, hoje, vamos começar falando de puberdade precoce. O senhor fez uma pergunta interessante, né? Assim, o paciente vai procurar um endocrinologista quando? Às vezes eu recebo alguns pacientes perguntando qual que é a melhor idade de levar meu filho no endócrino pediatra. O endócrino pediatra ele não é uma especialidade de rotina. Por exemplo, o oftalmologista é uma especialidade de rotina. Tendo queixa ou não tendo queixa, a criança vai passar com o oftalmologista. Endocrinologista não. Então, o correto é a criança acompanhar com o pediatra e o pediatra detectar se existe alguma alteração que necessita do endocrinologista. Dá um exemplo assim, baixa estatura, Isso. Aumento de peso, o obesidade. norte quem vai dar é o pediatra. Então, quais são os casos que eles vão ser encaminhados para o endocrinologista? Então, é uma criança que foi detectado que ela tem baixa estatura. Mas o pai e a mãe são baixos. Eu vou esperar o quê dessa criança? Se tem baixa estatura, independente da altura dos pais, essa criança precisa de um endocrinologista, ela precisa ser avaliada. É uma criança que o teste do pezinho teve uma alteração para uma das doenças que faz parte da endocrinologia. Então, você vê que a gente pode pegar até recém-nascido. Então, é o endocrinologista que vai avaliar. O pediatra vai pegar esse teste do pezinho, ver que está alterado e ver se é para o endocrinologista. Obesidade é uma criança que o pediatra já fez todas as considerações, já tentou mudar o estilo de vida, vai encaminhar para o endocrinologista. Uma dislipidemia, que é um colesterol alterado. Uma criança que começou sinais de puberdade de forma precoce. O que é isso? É uma menininha que começou o broto mamário antes dos 8 anos de idade, ou o pelinho pubiano antes dos 8, ou dor axilar antes dos 8, ou o menino também, né? Porque a gente fala muito de menina, mas menino também pode ter puberdade precoce. Só que no menino a gente considera antes dos 9 anos. Qualquer sinalzinho diferente antes dos 9.
e quem vai examinar isso é o pediatra. Então, assim, tem uma série de coisas. Aí ele vai passar para um peneiramento, Isso. um filtro, né, de exames para descobrir por que aquilo está acontecendo. Aí o endócrino ele pode ser tanto solicitado na maternidade, com essa alteração do teste do pezinho, ou uma alteração de genitália do bebê, ou ele pode ser solicitado no hospital, porque eu fiz o diagnóstico de diabetes na infância, que geralmente é um diagnóstico mais abrupto, mais agudo, né? O diabetes tipo 1 ele não dá tantos sinais, a criança apareceu com quadro de diabetes, é uma emergência, muitas vezes o endócrino é chamado no hospital. Beleza, Lara, vamos dar um intervalinho e já a gente volta para trocar informações para quem nos está assistindo. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real. Uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. No abrigo São Vicente de Paulo, em Goiânia, 35 idosos recebem acolhimento, cuidado e muito amor. Estamos na Vila Americano do Brasil. Somos uma instituição de longa permanência para idosos. Uma equipe dedicada que garante atenção integral. Nossos residentes contam com cuidadores atenciosos, garantindo respeito e acolhimento integral à pessoa idosa. Mas estamos passando por grandes desafios financeiros e precisamos da sua ajuda para continuar essa missão. Temos compromissos com a folha de pagamento dos nossos colaboradores e todas as obrigações trabalhistas, como férias e FGTS. A equipe trabalha diariamente para oferecer qualidade de vida aos nossos idosos. A nossa esperança é você. Contribua pelo Pix 86840378 000119. Envie o comprovante para o nosso WhatsApp 629 9846 0868. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Ok, estamos de volta e vamos aqui agora conversar um pouquinho para orientar as pessoas que estão interessadas em saber o que é que o endócrino pediatra faz. Mas antes eu vou pedir para a doutora Lara colocar quais são as demandas. Por que as pessoas, hoje as crianças, né, porque devem procurar o endócrino depois de orientado pelo seu pediatra, e quais são os diagnósticos mais frequentes? Os diagnósticos mais frequentes hoje que o endócrino trata: obesidade, alterações de tireoide, de colesterol, crescimento, muita coisa relacionada a crescimento, né? Baixa estatura ou alta estatura e problemas relacionados à parte de puberdade, uma puberdade precoce ou às vezes até mesmo um atraso puberal. Então, esse é o maior volume do endocrinologista pediátrico. Mas aí temos também diabetes, outras demandas que são mais específicas.
Certo. E hoje, olhando assim de uma maneira distributiva de frequência, análise de frequência nosográfica, a incidência maior é o que? É puberdade, é obesidade, é hipotireoidismo? Qual que é? Não, hoje o volume maior de atendimento é crescimento e puberdade. Ah, tá. Porque muitas vezes as pessoas lembram do endocrinologista tratando diabetes. Diabetes tem uma incidência que está aumentando, né? Porque diabetes tipo 1 é uma doença autoimune está aumentando, mas em número de volume, crescimento e puberdade. As mães de crianças, elas sempre vão ver outras mães comentando: o meu filho cresceu até tal idade, meu filho demorou para fazer o estirão, a minha filha menstruou cedo, a minha filha demorou a menstruar. Então isso acaba sendo um assunto bem frequente na idade escolar. Certo. E aí você, nesse momento, o que é que você aconselha? Vamos dizer, nós estamos conversando aqui com um público heterogêneo, mas veja só, você bem colocou, o que é que está acontecendo na parte de informação? Com que frequência alguém deve consultar um pediatra? Porque, veja, nós já estabelecemos uma coisa, é o pediatra que vai encaminhar para o endócrino. É o pediatra, E aí ele vai encaminhar na medida em que ele está fazendo o acompanhamento. Aí o acompanhamento do pediatra é fundamental, né? Até a Sociedade de Pediatria bate muito nessa tecla. A criança precisa de pediatra. É o que a gente chama de puericultura. A puericultura é o acompanhamento da criança, o acompanhamento geral. É o acompanhamento para saber se a vacinação está em dia, se a criança está crescendo, se ela está com algum atraso do desenvolvimento. Então, aí esse acompanhamento vai depender da idade. Até 1 ano de idade é um acompanhamento muito mais frequente. De 1 ano até 3 anos, às vezes 2 vezes por ano. Depois dos 3 anos, geralmente anual. Então, vai depender da idade e se a criança tem alguma comorbidade. E muitas vezes os pais deixam de ir no pediatra, eles procuram um pediatra só em emergência. Então, na consulta, eu sempre pergunto assim: quem que é o pediatra, né? Você vem encaminhado pelo pediatra ou é uma preocupação sua? Eu não tenho pediatra. Cada hora é um pediatra. Não, mas eu fui em outro pediatra, mas foi para ver uma dor de garganta. Se eu vou na emergência, eu vou para ver um problema pontual. O pediatra da emergência não vai examinar seu filho, ver se ele está dentro da curva de crescimento, de peso, de puberdade. Então, a consulta de rotina, que é o que a gente chama de puericultura, é muito importante. Exato, né? É uma cultura que nós temos que desenvolver. Eu vou colocando no IBGE nosso, né, em que 75% da nossa população praticamente precisa do SUS. O SUS é 100%. Mas veja só, vamos colocar, para não fazer continha, né? Você tem 25% da população que hoje tem o que se chama os planos médicos, ou tem capacidade de fazer um pagamento para seguir, custear as suas consultas ou os seus tratamentos. Mas a grande maioria, ela está dentro do Sistema Único de Saúde. Aí uma pergunta que eu gostaria de... Porque quando eu fiz puericultura, lá no Matagão de Esteira, a gente... Fazia de tudo, né? Mas eu não vejo as pessoas procurarem os serviços do posto de saúde, né? Aonde é que ficou a puericultura pelo Sistema Único de Saúde? Eu acredito que a puericultura, essa informação exata para dar para o senhor não tem, mas a puericultura é no posto de saúde. É no posto de saúde, alguns serviços maiores, o HC, o ECAD, esses serviços, eles acabam sendo referenciados do postinho de saúde. Então, no postinho de saúde tem... Que faz a triagem. Tem mas o pediatra... o pessoal não está tendo o hábito de fazer, porque eu me lembro que a gente orientava: olha, a senhora volta daqui a 6 meses, depois volta de ano em ano, vai fazer o exame de olho, fazer exame de audição... ou seja, do desenvolvimento... A atenção básica aí, né? A primária, que é a atenção primária. Aí já vai chegando para o endocrinologista, já fica mais... triado, né? Já triado, mas tem na UBS e no SUS tem endocrinologista pediátrico e excelentes endocrinologistas. Porque às vezes as pessoas estão achando que é uma especialidade mais restrita e que não tem na rede do SUS. Tem sim, nós temos aqui. Que maravilha. Então você que está nos escutando e que tiver essa situação, procure, né? Procure o pediatra para depois você ser referenciado para o endocrinologista. E procure, veja só, de rotina, não é por necessidade. Não é para ir na urgência e na emergência, não. Você tem que ir lá fazer o acompanhamento do crescimento
e desenvolvimento da primeira, segunda e até chegar na adolescência. Porque isso é fundamental que você tenha essa orientação. O senhor falou de emergência, assim, lembrando uma outra questão do endocrinologista pediátrico. O endocrinologista pediátrico, ele acaba sendo muito um acompanhamento ambulatorial, mas existem situações de emergência, sim. Por exemplo, um diagnóstico de diabetes tipo 1. Esse diagnóstico, por mais que eu acompanhe com um pediatra geral, às vezes eu não consigo detectar em exames de rotina. O paciente descompensa e acaba fazendo um quadro agudo e precisando de uma emergência. Pronto-socorro. Então, a gente também não pode negligenciar. Então, existem algumas emergências dentro da endocrinologia. O diabetes tipo 1 é uma delas, né, que é totalmente diferente do diabetes tipo 2. Sim, o diabetes tipo 1 você vai ter que fazer tratamento para o resto da vida. Ou, se tudo bem, correr, fazer transplante de pâncreas. Tem hoje algumas coisas experimentais aqui. Tem algumas coisas experimentais. Que resolvem. Mas olha só, isso é maravilhoso. A gente está trocando essas ideias para que as pessoas que estão assistindo reproduzam. Porque alguém está preocupado com a sua filha está de um jeito, o seu filho está do outro. Mas, no meu caso, aqui a gente visualiza de uma maneira, o que está acontecendo? Parece que o número de crianças obesas aumentou demais. Doutora. Aumentou, com certeza. Principalmente também depois da pandemia, né? Conte-me aí, qual é a relação? Porque hoje tem mau hábito alimentar, o que foi? Na pandemia teve um número significativo de obesidade, tanto em adultos quanto em crianças, né? Criança, principalmente por conta do excesso de industrializados. Então, é muito fácil a mãe colocar um suco de caixinha, uma bolacha recheada, um bolinho industrializado na lancheira. E a gente acha que isso não é frequente, mas é muito frequente. Então, a obesidade aumentou muito. No caso, é o tipo de alimentação, que foi modificada. Tempo de tela. Antigamente, as crianças brincavam muito mais. Saiu correndo. Hoje, fica lá grudada. Criança tem muito mais tela, né? A criança, antigamente, ela precisava esperar aquele horário específico para assistir o desenho dela. O desenho durava 30 minutos, pronto, acabou. Agora vamos brincar. Agora não, agora a criança tem um tablet, tem um celular, tem um canal que ela acessa todos os programas que ela quiser, tem até TikTok. Então, isso daí aumenta a obesidade. É uma mudança de cultura, É uma mudança de cultura. E aí, só pegando o gancho, eu tenho obesidade e eu tenho mais puberdade precoce. Né? A obesidade sempre existiu, mas a puberdade precoce está cada vez maior. Então, a gente estava até conversando sobre... É um fenômeno recente. É relativamente recente. Nós tivemos... Recente que a gente fala 20, 30 anos. Isso, desses últimos anos. Nós estamos no 2025, vamos dizer assim, final da década, início dessa década. Na pandemia, tem alguns trabalhos que mostram que o número de puberdade precoce aumentou muito. Aí a gente foi parar para pensar, e os estudos mostram isso. Por que na pandemia a puberdade precoce aumentou? Principalmente em mulheres. Aí existem algumas vertentes. Na pandemia, aumentou o número de telas. Então, aumentando o número de telas, as crianças começaram a ter aula online, né, na frente do computador, e aí aumentar o número de tela tem uma explicação não só de comportamento, mas também hormonal, porque aí acaba ativando o hipotálamo, a hipófise, que é a glândula que dá o start para começar a puberdade. Então, aumentou o número de telas e aumentou a obesidade. Então, aumentou muito a puberdade precoce. Então, é um ciclo vicioso. E outra tendência que a gente está vendo agora, além da obesidade, é um consumo exagerado, tanto de industrializados quanto também de produtos não adequados para criança. Então, hoje é comum ver uma menininha de 5 anos ir para o salão com a mãe para poder fazer o dia da beleza. É um hábito cultural bastante... É um hábito cultural que isso na minha geração não existia. Uma menina de 5 anos passar batom e blush para ir para a escola. Passar esmalte. Então começou a adultização. A adultização da criança. Então, hoje, nós já sabemos que existem os desreguladores endócrinos, ou os disruptores endócrinos, depende da referência que você for ler. Então, os desreguladores endócrinos, eles estão presentes em várias coisas, mas um ponto principal que a população pode evitar é em cosmético. Cosmético, maquiagem que não é adequado para criança. E o que é o desregulador endócrino? São substâncias que podem mimetizar a ação de hormônio. E aí, mais uma vez, isso estimula a puberdade precoce. Então, só pegando o gancho,
Porque a obesidade aumentou a puberdade precoce, aumentou o consumo. Então, os problemas estão Pode uma informação geral para as mais. mães e pais que estão nos assistindo ou pessoas que são responsáveis. Quando eu estava na faculdade, né, a média era de 11 a 14 anos para a mulher menstruar. Brasileira. A menarca. A primeira menstruação. E recentemente isso mudou ou está... Mudou. Agora, esse dado é entre 11 a 12 anos. Uma média de 11 anos e meio. A primeira menstruação. Encurtou? Porque a gente está antecipando a puberdade. E hoje é considerado precoce a menina que menstrua antes dos 10 anos de idade. Então, menstruar antes dos 10 anos de idade não é saudável, pensando do ponto de vista emocional e também pensando no ponto de vista de saúde. Muitas vezes a criança que menstrua de forma precoce, antes dos 10 anos de idade, ela também vai parar de crescer antes da hora. Você vai fechar as cartilagens de crescimento. Exatamente. Aí porque ela para os hormônios fazem esse trabalho. E as pessoas precisam ficar atentas, porque aí a questão da... Agora que a gente está conversando, né, a parte da baixa estatura e ela pode estar sendo estimulada exatamente via a puberdade precoce, tanto de um lado como do outro. E depois que fechar a cartilagem, o cara não cresce mais. Então, aquela curva de crescimento esperada para o estirão da puberdade, na realidade, a pessoa vai crescer até os 25 anos. Mas tem um estirão que vai, né, dos 11 até os 17, dos 12 até os 18, homem, no caso, e mulher. Como é que está essa situação? Tem muito problema de baixa estatura hoje? A baixa estatura hoje sempre foi uma realidade, né? Então, assim, nós temos os diagnósticos diferenciais de baixa estatura. Então, eu posso ter uma baixa estatura familiar, que não deixa de ser uma baixa estatura. Sim, mas aí, no caso, tem um componente genético do pai e da mãe, né? Que não deixa de ser uma causa tratável. Sim, beleza. Olha, isso que é importante. Isso que é importante. Essa é uma informação maravilhosa. Apesar de você ter pai baixinho, você pode ter uma estatura maior do que a dos seus pais. Exatamente. Na verdade, o que a gente precisa definir é se é baixa estatura ou não, porque às vezes as pessoas entendem, eu me considero baixo, eu acho que eu não tenho uma altura satisfatória e eu tenho 1,60 m. 1,60 m é normal para a mulher. Então, a gente tem que ver se é uma baixa estatura de fato. Entendi. Né? Para isso, nós temos dados, nós temos gráficos. Ou se é uma percepção. Ou se é uma percepção então, individual. Vai comparar as curvas. Exatamente. Para isso, né, na endocrinologia, a gente tem gráfico. As mães até chegam no consultório e falam assim, eu não gosto de comparar não com um colega da sala de aula, mas eu acabei comparando e vi que meu filho está menor e por isso que eu trouxe. Não está errado. Porque quando eu comparo, é a hora que me dá um alerta que chama atenção. Mas só o fato de comparar com um colega de sala de aula ou comparar com um primo da mesma idade, isso já não me fecha o diagnóstico. Por quê? Eu tenho uma criança que a mãe notou que é a mais baixa da sala de aula. Ela realmente é a mais baixa? Vamos colocar lá no gráfico de crescimento. Qual que é a altura dos pais dela? E qual estadio de puberdade que ela está? Ela já entrou em puberdade? Ela não entrou em puberdade? Na endocrinologia, a gente tem um exame muito importante, que é o raio-x de idade óssea. O raio-x de idade óssea é o que mostra o que o senhor falou. Se já fechou a cartilagem de crescimento ou não. Aí complicou. Então, se fechou, complicou. Então, a idade óssea, ela vai abrindo o leque. Então, eu vou olhar aquela criança como um todo, para eu poder falar se ela é baixa ou não. Aí fazer o estímulo necessário. E a endocrinologia, assim, o que é bonito na endocrinologia pediátrica é que cada vez mais a gente tem recurso. Que maravilha. Então, a gente tem recurso. Beleza. Temos tratamento. Maravilha. Então, vamos para o intervalozinho e já nós continuamos essa conversa sobre puberdade precoce, obesidade e outros distúrbios da infância. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem e falam.
que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Mãe, tá chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Voltamos aqui, Lara. Vamos fazer uma coisa aqui que nós estamos conversando no intervalo sobre o problema comum do diabetes tipo 1. E hoje eu te vejo aí na rede social, nossa senhora, parando, o pessoal falando para parar de tomar insulina, que receitas milagrosas de chá. Cura com pirulinha. Atenção, vamos prestar muita atenção, porque a pessoa que tem diabetes tipo 1 e não tomar insulina, ela corre risco de vida. Vamos lá, doutora, e dá uma explicada aí para nós, quando era a sua experiência de atender no SUS, o que é que a comadre dizia com relação a parar a insulina? Que a mãe parava porque a comadre falou que ia fazer isso, ia viciar a insulina. Assim, a grosso modo, nós temos 2 tipos de diabetes, mas temos outros também. Nós temos diabetes gestacional, diabetes monogênico, que é o MOD, mas no geral nós temos o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1, geralmente, ele aparece na infância, porque ele é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É quando o pâncreas ele é reconhecido como um órgão estranho e ele começa a ser destruído aos poucos. E, ou seja, ela não produz insulina mais. Ela vai entrando, o pâncreas vai aos poucos deixando de produzir insulina. E é importante assim, o diabetes tipo 1 não é culpa de ninguém. É como se fosse uma programação do próprio organismo que em algum momento a criança ia desencadear o diabetes tipo 1. Então, o diabetes tipo 1, quando aparece na infância, ele precisa de insulina, porque o pâncreas não está produzindo. O tipo 2, que é o que a gente vê com maior frequência nos adultos, né? Lembrando que criança também pode ter o diabetes tipo 2, ele está associado a sedentarismo, obesidade, a estilo de vida inadequado. O diabetes tipo 2, ele é como se ele estivesse dando um sinal. Olha, cuidado, você vai virar diabético. O médico sempre vai avisando para o paciente, cuidado, você vai virar diabético. Então, ele tem um tempo de evolução maior. Geralmente, os pacientes começam com medicação oral, às vezes medicação injetável, que não é insulina, pode ir para insulina. Então, ele tem uma evolução mais lenta. Mas tinha que ter uma reeducação alimentar. Tem que ter uma reeducação alimentar. O diabetes tipo 1 na infância, quando ele é detectado, a gente começa com insulina porque salva a vida. E esse é o tratamento. Em qualquer lugar do mundo é insulina. O que eu já tive de experiência negativa? Né? Isso por desinformação. Fiz diagnóstico, foi um caso assim que me marcou muito, porque eu tive que pedir ajuda para assistente social do hospital, pedir intervenção de conselho tutelar, porque era uma criança de 4 anos de idade que fez diagnóstico de diabetes tipo 1. Entramos com insulina, estava tudo certo. No retorno, a criança estava totalmente descompensada porque a mãe parou de usar insulina. E qual foi a justificativa? Porque a vizinha falou para a mãe que era um absurdo a médica passar insulina, que a insulina ia viciar a criança. Que a insulina ia viciar, que era para mandar um recado para a médica dela, que era para passar o remedinho que o avô usava, que era um comprimido. A criança foi reinternada, ela teve que internar novamente. Então, assim, esse tipo de desinformação não é o que a família precisa. Porque a família que acaba de fazer um diagnóstico de uma doença crônica,
ela precisa de acolhimento, ela não precisa de opiniões que não são baseadas em verdades, né? Que não levam a nenhum resultado. Então, se tivesse cura, né? Veja só, hoje nós temos projetos de transplante de pâncreas. Tem muitos estudos sendo feitos, realizados. Para pegar no estágio inicial. Por exemplo, uma coisa é curta e certa. Em 1935, até as crianças faleciam em acidose metabólica. O que é? Você não tendo, porque não tinha insulina. Não tem insulina. A insulina foi descoberta nesse período. E depois da descoberta da insulina, parou de morrer. Só que você tem que usá-la, entre aspas, para o resto da vida. Sim, mas a endocrinologia, ela é tão, é uma especialidade que ela brilha aos olhos. Por quê? Porque tem tratamento. E cada vez está surgindo coisas diferentes. Então, quando eu comecei a residência, a insulina era em seringa. Aí, durante a minha residência, eu já tive insulina em canetinha, que já facilita. Já tem ainda. No final da minha residência, eu conheci a bomba de insulina, que já foi uma revolução. E hoje já é uma realidade até no SUS. Bomba de insulina, sistema de monitoramento de glicemia, que são aparelhos que a gente coloca no subcutâneo, sim, troca a cada 14, 15 dias, e a criança consegue monitorar de forma contínua a glicemia. Hoje até monitora pelo celular. Pelo celular. Os pais... No momento passado, a gente comprava eu tenho ainda. A fitinha para poder medir a glicose na urina. Hoje não, você enfia não vou falar nomes comerciais, mas os sistemas de monitoramento, existem bombas de insulina que injetam a insulina e tem o monitoramento acoplado da glicemia. Ainda não é o pâncreas artificial, mas é um passo a isso. Faz uma ajuda imensa, porque dá uma liberdade para quem tem o problema, que não é criança, que tem que brincar, fazer todas as coisas. Exatamente. Imagina, doutor Nelson, você sendo pai de uma criança de 3 anos de idade, que acabou de fazer diagnóstico de diabetes tipo 1, que começou a usar insulina, que uma hora a glicemia está 300, outra hora a glicemia está 40. Como que essa família consegue voltar para o trabalho? Como que essa família consegue colocar a criança na escola? Então, esse sistema de monitoramento da glicemia, ele permite, por exemplo, por Bluetooth, os pais terem acesso à glicemia em tempo real. Então, se a glicemia do filho está baixa, a criança está com risco de ter um desmaio, uma crise convulsiva, o celular da mãe apita. Apita lá onde ela está trabalhando. Então, a mãe consegue fazer uma intervenção precoce. Isso é uma qualidade de vida fantástica para os cuidadores e para a própria criança. Então, a criança aprende a conviver com essa realidade. Aprende a conviver, e é uma realidade, assim, fantástica. Eu tenho alguns exemplos. Quando eu fiz residência, eu tive uma pacientezinha que ela veio para mim com anotações de glicemia, a mãe media, furava o dedinho da criança de hora em hora. Caramba! A cada 1 hora. A mãe não tinha mais vida social, largou o emprego, o marido saiu de casa, porque ela acordava de hora em hora, e ela colocou tudo anotado no caderno. Que qualidade de vida tem essa criança e que qualidade de vida tem essa mãe? Muito difícil. Então, isso foi há 12 anos atrás, mas recentemente, então assim, há 12 anos nós já tivemos uma evolução de tecnologia, mas a gente também tem que ter uma evolução de informação. E de hábito de você reeducar para lidar com essa realidade. Por exemplo, eu usei o chip. O livro. Uhum. Veja, eu sou diabético tipo 2, tipo né? 2. E eu sou síndrome X. Veja, uma das coisas que eu aprendi lógico que eu furei meu dedinho, mas o chip é uma maravilha. Você consegue entender o que você está fazendo de errado também, né? Exatamente. O que esse alimento aqui vai provocar? E aí uma das coisas correndo, que eu cansava de dizer para os meus pacientes, você não pode ficar mais de 3 horas com fome. É que a pessoa imagina, não, é o contrário. Para você controlar o diabetes, você tem que fazer a disciplina de comer de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. Não pode jejuar durante muito tempo. Mas o que é que a pessoa fala, né? Não, se você não comer o açúcar, não comer isso. Não, é o contrário. Você tem que comer e monitorizar. Você consegue entender seu corpo exatamente, também, né? Como ele se comporta. Se você vai andar, caminhar, você vai nadar. Se uma atividade física vai fazer cair demais sua glicose. Exatamente. Isso aí é tecnologia. Aí, voltando ao assunto da desinformação, né, que é uma coisa que marca muito. Essa que nós estamos aqui preocupadíssimos. A desinformação. Eu recebi
ano passado, uma criança do Pará, do interior do Pará, veio para Goiás para passar em consulta. Uma criança de 9 anos de idade que fez diagnóstico de diabetes tipo 1 aos 6 anos de idade. Ou seja... Já tratava, veio para uma segunda opinião, para readequar doses. E durante a consulta eu percebi que ela estava triste, assim, ela queria me fazer alguma pergunta. E ela não falava. Aí no fim da consulta a mãe falou assim, pode perguntar, filho, o que você quer? O que você quer perguntar? Ela tinha 9 anos. Ela falou assim, doutor, eu posso fazer festa de aniversário? Ai. Aí eu falei, claro, por quê? Ela, não, porque meu aniversário tá chegando e desde que eu fiz o diagnóstico de diabetes, minha mãe nunca mais fez aniversário de ninguém. Eles eram 3 irmãos. Ninguém nunca mais, há 3 anos, comemorou aniversário nenhum nessa casa. Porque a mãe não queria que a menina passasse perto de bolo, de docinho. Imagina na cabecinha da criança que já tem uma doença crônica, que tem tratamento. O que isso passava? Eu estou causando sofrimento para mim, para os meus irmãos, para todo mundo. Eu posso ter festa de aniversário? Eu acolhi a família, falei, claro que pode. Claro que pode. Isso é um mito, falar que a criança não vai poder comer. Ela vai aprender a forma certa de comer. E aí, isso mudou, assim, a alegria da criança. Então, esse tipo de desinformação deixa o tratamento mais pesado, mais difícil. E a gente não precisa disso, a gente precisa deixar tudo mais leve. Eu acredito que você colocou um ponto, né, que o processo de informação e de adquirir o hábito, veja, quem vai educar os pais e quem... Eu estou rindo porque, veja só, a criança, né, que está tendo a portadora precisa de alguém que realmente saiba... São os responsáveis por ela. Só que hoje, nós temos informação por todos os lados. Todo mundo tem acesso à internet, é muito difícil, claro que ainda existe, mas hoje a informação ela está livre. Então as pessoas elas têm que procurar informação, mas informação de qualidade. Então, uma mãe que acabou de fazer o diagnóstico de diabetes do filho, eu sempre falo, mãe de criança diabética é mãe curiosa, é mãe que vai ler sobre o assunto. Eu lembro quando eu fiz mas ela vai ler em fonte confiável. No meu trabalho lá, você tinha que orientar, criamos o núcleo da família do diabetes. Então era sentar todo mundo, né, para fazer aulas, mutirão, exatamente. Palestras. E você tem hoje, inclusive quando eu trabalhei no Hospital das Clínicas, eu fui professor, nós criamos o núcleo de participação para a família. Para a família. E obviamente que o paciente também estava incluído. Mas o mais difícil que você tinha era fazer a disciplina para seguir o hábito que deveria ser modificado com qualidade e quantidade. Isso. E volta e meia dava problema, entende? Aí e outra coisa, a própria criança, eu vou dizer, hoje nós temos uma bombinha, mas você lembra que você tinha que dar a quantidade certa na canetinha? Muitos pacientes ainda usam na caneta. A bomba é uma realidade, mas é uma tecnologia de alto custo. Então, a maioria ainda é na caneta. Veja só, e aí a mãe que tem que ir lá calibrar. Outra coisa que eu achava engraçada, era raro a presença de pai. De homem, né? E a gente falou, pera lá, aqui só vê as mães, né? Sim. Lógico que aparecia, mas a maioria era a mãe que estava ali. E o outro pedaço era a própria criança, né? Ou era aprender a fazer. Isso. A gente tenta estimular a autonomia da criança. Isso é fundamental. A criança não é responsável pelo seu tratamento. Ela é menor de idade, mas ela precisa entender e participar. Eu estou tratando a criança, então eu preciso que ela entenda o que ela precisa mudar, por que ela está usando isso. Ela aprender a manusear também. Ela precisa ser supervisionada. Mas quanto mais autonomia, mais chance eu der para essa criança, melhor ela vai ser um adulto que vai saber cuidar do problema de saúde dela. E vai ter uma vida normal. Sabe, Lara, e também tem uma coisa que eu ficava no clube do diabetes, né? Veja só, o periódico dos exames. Por exemplo, a gente vai... Quantas visitas você tem que fazer por ano? Aí o pessoal, por que eu tenho que voltar de 4 em 4 meses? Moço, não é esse que você problema. Não é que você tem que voltar, porque os exames têm que ser realizados para saber se você está... Mas tem que voltar, e aí é um problema que a gente vê muito no SUS, porque às vezes falta, eles não conseguem o agendamento, mas a gente também vê no consultório particular. Eu falar para um paciente, você tem uma doença crônica que eu preciso acompanhar, que eu vou ajustando a dose para continuar tudo estável.
muitas vezes a família negligencia. Sim. Você tem que voltar a cada 3 meses. Não, tá tudo bem, eu não vou não. E aí volta daqui 1 ano. E aí quando volta, tá tudo ruim. Já claro. Descompensou. Aí tá tudo ruim. Para poder melhorar vai demorar muito mais. Então assim, por que não fazer a prevenção, a manutenção e evitar o desastre lá na frente? Então assim, a gente tem que trabalhar com prevenção, né? Em tudo, na pediatria, na ginecologia. Então você já teve uma coisa, o que é que o endocrinologista pediátrico que cuida de diabetes tipo 1, as dores que ele tem de alma, as dores de passar para você o tratamento correto e ainda ter a frustração de ter tudo dentro dos conformes, as coisas não andarem porque não se adquire o hábito de se fazer a rotina. A rotina. Mas agora vamos lá um negócio aí de crescer. O que é que tem de novidade para fazer o pessoal crescer? Porque, veja, todo dia a gente vê essa conversa, né? Que você falou, meu menino está pequeno. Inclusive eu próprio tive isso com o neto. Hoje o neto já está com 1,80 m. Sim. Entendeu? Porque ele fez o estirão tardio. E não precisou de tratamento. Nenhum. Isso é uma condição fisiológica normal. A única coisa que para falar que não precisou, como ele tinha lá o acompanhamento da pediatra, né? Ela fez uns exames e descobriu que ele teve Hashimoto. Sim. Aí que é problema de tireoide. De tireoide. O Hashimoto é uma tireoidite, a pessoa ficou com deficiência do hormônio da tireoide. Sim. E aí, consertou isso. Se ele não tivesse tratado, provavelmente o crescimento ia ficar prejudicado. São os distúrbios do crescimento, né? É um leque grande dentro da endocrinologia e que, assim, brilha aos olhos dos pais, porque isso é uma preocupação frequente. Primeira coisa que a gente conversou se a criança realmente está baixa. Não, a criança, então, ela tem baixa estatura. Aí nós vamos investigar por que ela tem baixa estatura. É uma baixa estatura que ela tem um atraso de idade óssea, um ritmo de crescimento normal, pode ser que ela vai ser um paciente que vai fazer o estirão mais tardio e não vai necessitar de tratamento medicamentoso. Não, é uma baixa estatura que ela cresce pouco. Além dela ser pequena, eu peço para ela voltar daqui 6 meses e eu detecto que ela está crescendo pouco, é o que a gente chama de velocidade de crescimento baixa. Então, ela possivelmente tem um distúrbio. Aí existem exames mais específicos. Essa criança ela tem uma deficiência do hormônio da tireoide, uma deficiência do hormônio de crescimento, que é o que o pessoal chama de GH, e aí nós vamos intervir com o tratamento. E se for detectado baixa estatura mesmo, tem tratamento, e o tratamento é hormônio de crescimento, um tratamento efetivo. E hoje esse tratamento, por exemplo, vamos dizer que eu estou naquela faixa que não dou conta de pagar o IGH, o hormônio de crescimento. Se o SUS contempla o hormônio de crescimento, sim. O SUS contempla o hormônio de crescimento, e muito bem, mas existem as indicações, né? Então, vou falar do estado de Goiás. O estado de Goiás fornece o hormônio de crescimento em 3 situações. Quando eu comprovo que a criança tem deficiência do hormônio de crescimento, para comprovar que a criança tem deficiência do hormônio de crescimento, nós fazemos exames de sangue específicos, que a gente chama de teste de estímulo, ressonância para ver a hipófise, né, que é a glândula que produz o hormônio de crescimento. Então, ele contempla para quem tem deficiência. Para a criança que nasceu pequena, aquela criança que no nascimento ou foi prematura ou nasceu muito pequenininha e não recuperou, que é o que a gente chama de PIG, ou para meninas que têm uma síndrome genética que o nome é síndrome de Turner. Então, para essas 3 situações, síndrome de Turner, criança que nasceu pequena, ou seja, PIG, para a idade gestacional, e deficiência do hormônio de crescimento, o SUS contempla. Beleza. E muito bem, assim, o acompanhamento é muito correto. Então, você vai procurar porque tem solução e resolução. Tem que ir à luta e encontrar o caminho. Sim. Vamos dar um intervalinho e já a gente volta. Para a família Silva, o importante é estar perto. Não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum. Porque família não é só quem compartilha o mesmo nome. É quem compartilha o mesmo cuidado.
E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Voltamos. Lara, deixa eu te fazer uma pergunta inversa agora. E o cara que fica grande demais, gigante, como é que fica? Tanto mulher como homem. Quais são as novidades? Alta estatura. Porque é o seguinte, nós falamos só da baixa, mas tem gigantismo também. A alta estatura ela é um pouco menos frequente, né? Então, a alta estatura ela pode ser constitucional, familiar e ser normal, mas ela pode ser um sinal inclusive de puberdade precoce. É uma menininha de 8 anos de idade, que é a mais alta da turma, e quando eu vou ver, ela já está quase finalizando o crescimento. Então, pode ser um sinal de puberdade precoce, pode ser um sinal de alteração da tireoide, de hipertireoidismo, pode ser um sinal de excesso de produção do hormônio de crescimento, que é o que nós chamamos de gigantismo, e existem algumas síndromes genéticas que dão alta estatura. Aí, síndrome de Marfan, síndrome de Klinefelter no homem. Então, isso tudo precisa ser investigado. Então tudo que foge ao habitual precisa de investigação. Exames específicos. O pediatra encaminha e a endócrino faz os exames. Sim. Beleza, escuta uma coisa. Se alguém quiser procurar para te encontrar, onde é que você atualmente está atuando? Atualmente eu atendo em Goiânia. Eu sou sócia da Clínica Bela Infância. Nós estamos no Orion. No centro na clínica do Orion. Ali na Portugal, né? Isso. E a minha clínica é lá e eu atendo endocrinologia pediátrica lá. Beleza. Então, qualquer coisa... Na clínica Bela Infância. Bela Infância. Entra aí, tem Instagram, Isso, tem tudo. Nós aí. somos vários pediatras. É uma clínica de pediatria. Então nós temos várias especialidades de pediatria. Ok, maravilha. E me conta uma coisa. Hoje, com relação a esse problema de crescer demais... Tem alguma situação nova para intervir, por exemplo? A alta estatura, ela é motivo de controvérsia. Então, primeiro eu vou fazer o diagnóstico. Isso. Né? É controvérsia. Se for gigantismo, eu vou inibir a produção do hormônio de crescimento, mas isso é bem mais raro na pediatria, né? Se for as síndromes genéticas, nós vamos discutir com a família opções de tratamento, que, no geral, seria induzir a puberdade. Acelerar a puberdade para poder fazer o fechamento precoce das epífises. Exatamente. E existe também cirurgia ortopédica para tentar fechar essa cartilagem de crescimento, principalmente do joelho, que chama epifisiodese. É uma cirurgia que tem as suas indicações. No estado de Goiás, eu acredito que não tem nenhum centro que faça, é mais em São Paulo, mas existe essa alternativa também.
Beleza, então é isso. Em suma, se você tiver curioso e tiver o problema, existe a solução. É como você procurar para que, tanto no Sistema Único de Saúde, como no sistema de plano de saúde, você pode, após fazer o diagnóstico, estabelecer o tratamento correto. Mas tudo bom, então nós vamos passar aqui para nossas considerações finais. Foi um prazer tê-la, né, conosco, né? E saber que as pessoas hoje, ao procurar o pediatra, não é um assunto que você pode deixar de lado, não. Você tem que ir nele de rotina. Já o pediatra endocrinologista, pediatra, ele é orientado, o paciente vamos dizer assim, mandado para que ele possa fazer o específico. Sim. Mas a outra parte de você fazer o segmento, é obrigatório você fazer as consultas da puericultura para que você aprenda o caminho que o seu filho ou sua filha estão trilhando até chegar aos 25 anos de idade. Sim. Muito obrigado e até o próximo programa. Você querendo se comunicar, dá uma olhada aí e procura a doutora Lara na Clínica Bela Infância, lá no Orion. Aquele abraço e até o próximo programa.